ouvindo, Pai, as nossas orações, ouvindo, Pai, o nosso clamor, concedendo aquilo que almeja o nosso coração, concedendo a vitória para este irmão, ó Deus, aqui nesta noite, concedendo um milagre para esta irmã, ó Pai Santo, Pai amado. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez clamando a Ti, se humilhando a Ti, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti, a qual devemos adorar. Ó Pai Santo, vem honrar a nossa fé aqui nesta noite, vem honrar a fé deste homem, a fé desta mulher, que saiu, ó Pai, da sua casa para estar aqui nesta noite, para ouvir a sua palavra, para adorar, para exaltar a Ti. Meu Deus, meu Pai, nós estamos em poucas pessoas, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui presente, meu Deus, para estar abençoando a nossa vida. Ó grande Deus, Deus poderoso, Deus de maravilha, concede, ó Pai, a nossa vitória, concede o nosso milagre. Venha abençoar este culto, meu Pai, esta noite. Venha abençoar esta palavra, fala conosco. Ah, meu Deus e meu Pai, e que nesta noite não seja eu falando aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo falando em nosso meio. Amém. Assenta, batendo as palmas e adorando o Senhor Jesus, se puder. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, igreja de Jesus, nós estamos diante de um texto a qual o evangelista Lucas escreveu aqui, a qual conta, aleluia, acerca de Jesus, falando uma parábola de um dever de orar sempre sem esmorecer. Jesus, ali, ele começou a contar uma parábola, aleluia, glória a Deus, acerca da oração. Nós sabemos, meus irmãos, que orar, aleluia, a oração, nós orar, clamar, buscar o Senhor, ela é fácil. Ao mesmo tempo que ela é fácil orar, mas ao mesmo tempo também é difícil orar. Aleluia. Por quê? Porque, aleluia, há uma briga entre o Espírito e a carne. Ou seja, orar é a coisa mais fácil do mundo, mas também é difícil. Orar é você falar com Deus, expressar, clamar ao Senhor. Mas, porém, a nossa carne, ela não gosta de orar. Aleluia. Porque, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque há essa briga entre o Espírito e a carne. Mas Jesus, aleluia, ele diz aqui uma parábola acerca de uma viúva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa viúva tinha uma causa para ser resolvida. E aquela viúva todo dia ia ali naquele juiz, aleluia, a qual não temia a Deus, não temia a homem nenhum. E todo dia aquela mulher ia na casa daquele juiz e batia na porta. Glória a Deus. Porém, aquele juiz não queria atender aquela mulher. Glória a Deus. Mas, porém, meus irmãos, aquele juiz começou a pensar consigo mesmo. Sendo eu que não temo a Deus e nem homem nenhum, porém eu vou julgar a causa desta viúva, porque para me parar de me oportunar, para que não venha me molestar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele julgou a causa daquela mulher. Jesus contou uma parábola
E toda vez que Jesus ele contava uma parábola, depois Jesus dava a lição de moral daquela parábola. Jesus falava ao seu discípulo o que significava aquela parábola. E aonde Jesus disse: se aquele juiz que não temia a Deus julgou a causa daquela mulher, quanto mais o nosso Deus, que é o juiz perfeito, aleluia, justo e fiel, e Ele vai julgar a nossa causa. Glória a Deus. E veja o que Jesus diz, aleluia, aqui no versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, Ele ouve a nossa oração, meus irmãos. Deus, Ele ouve o nosso clamor, mas muitas das vezes, na nossa fragilidade humana, nós queremos tudo da nossa maneira, nós queremos apressar. Nós oramos hoje, aqui, agora, e queremos que Deus, Ele entrega no mesmo momento. E muitas vezes Deus não age dessa forma. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, Ele atende a oração na hora, atende, mas também Deus, Ele prova a nossa fé. Aleluia, louvado. Veja, aleluia, que Jesus disse: porventura voltarei e acharei fé na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus contou aquela parábola para o seu discípulo, o seu povo, a sua igreja, nunca deixe de se esmorecer na oração, nunca deixar de orar, nunca deixar de clamar, de buscar, ainda que pareça que Deus está demorando a responder às nossas orações. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, Deus, Ele prova a nossa fé. Aleluia. E quando eu e você estamos buscando por algo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente oramos, aleluia, nós estamos mostrando para Deus a nossa insistência por aquele algo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que, glória a Deus, Jesus disse que nunca nós devemos se esmorecer. Os irmãos conhecem a história de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que Daniel se colocou a orar, buscando uma resposta da parte de Deus. E Daniel orava, e Daniel clamava, e porém a resposta não chegava. E Daniel orava pelo segundo dia, e vai o terceiro dia, passa a semana, e somente com 21 dias a resposta chegou para Daniel. E o interessante é que quando o anjo chega para falar com Daniel, o anjo diz: desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Eu quero dizer para a igreja que desde o momento que eu e você começa a orar, Deus já está ouvindo a nossa oração. Mas talvez você fale: e por que Deus não age naquele momento? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele prova a nossa fé, mas também nós estamos, aleluia, em uma luta espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele prova. Se Daniel parasse de orar, Daniel não teria a resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Deus é poderoso, aleluia, mas Ele quer que eu e você sejais perseverantes na oração. Aleluia. Porque quando nós perseveramos, indica insistência. É por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Jesus está falando de 3 níveis de oração. Nós estamos pedindo. Pedir é uma oração. Buscar também é oração. E bater é oração. Nós estamos pedindo, mas às vezes não é só pedir, às vezes é necessário nós buscar. Buscar é maior do que pedir. E se você está buscando e não está encontrando, começa a bater na porta. Aleluia. Porque bater significa insistência. Aquela viúva, ela batia na porta ali daquele juiz todo dia. Quem sabe toda manhã ela ia lá e batia. O juiz ali não atendia, mas ela não parava. Aleluia, louvado seja o Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito Santo, Senhor, Ele diz para você, Ele diz para mim, Ele diz para a igreja, para nós continuar perseverando em oração. Porque é a oração que vai trazer a vitória, é a oração que vai trazer fortaleza, é a oração que vai nos manter de pé. Aleluia, louvado seja o Senhor. E veja que Jesus disse aqui, no versículo 8: digo vós que depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia. Jesus disse que quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Aleluia. Porque, irmãos, antes de orar, é necessário ter fé para orar. Mateus 21, versículo 22. Jesus disse, aleluia, tudo quanto pedires em oração, crendo, receberás. Ele disse tudo aquilo que pedir, mas porém ele diz, crendo, receberá. Então, meus irmãos, aleluia, muitos estão se esmorecendo na oração. Muitos estão deixando de orar. Muitos estão deixando de buscar a face do nosso Deus. Muitos estão se esmorecendo na oração. É por isso que Jesus contou aquela parábola acerca daquela viúva. A insistência daquela viúva em receber ali que aquele juiz julgasse a sua causa. Aleluia. E Jesus, Ele nos ensina nesta noite a sermos como esta viúva, perseverantes, insistente. Aleluia. Orou uma vez, Deus não falou, continua orando pela segunda vez, terceira, quarta. Quantas vezes for preciso você orar, você ora. Enquanto você não tiver uma resposta da parte de Deus, você não deixa de orar. E mesmo depois de receber a resposta, continua orando. Porque a oração, aleluia, é o combustível do crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A oração é que mantém o crente de pé. É a oração que mantém a igreja de pé. A igreja só se encontra de pé ainda porque tem homens e mulheres que estão orando. Aleluia. E Jesus está segurando a igreja através das nossas orações.
isso que nós não devemos parar de orar. É por isso que nós devemos continuar orando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vamos à oração. Aleluia. É o meio de nós obter a intimidade com Deus. Aleluia. A oração é que nos aproxima de Deus. Jeremias, capítulo 33, verso 3, está escrito: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Nesse versículo, Deus, Ele fala para nós clamar. Clamar por quê? Porque Ele vai ouvir. Ele está chamando nós para clamar, porque Deus, Ele tem saudade das nossas orações. Ele tem saudade de nós conversar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, Deus, Ele fala com nós a todo tempo. Aleluia. Deus fala com o homem a todo tempo. De várias maneiras, Deus está falando com o homem. Porém, é o homem que não está ouvindo a voz de Deus. Porém, é o homem que não está falando com o seu Deus. Aleluia. Deus fala em pequenas coisas. Aleluia. Mas, porém, nós estamos tão distanciados da oração que muitas vezes não reconhecemos quando Deus está falando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, mais perto de Deus, mais intimidade, mais unção, mais autoridade, Deus, Ele entrega sobre a nossa vida. Glória a Deus. Daniel, aleluia, era um homem de oração. Orava 3 vezes ao dia. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ainda tomava conta de 127 províncias, se não me falha a memória. E ele ainda tinha tempo para orar 3 vezes ao dia. Aleluia. E muitas das vezes hoje nós não temos um tempo sequer para falar com Deus. Muitas vezes o tempo que nós temos para falar com Deus é só quando nós vemos na igreja. Porque em casa nós estamos tão atarefados com muitas coisas, ocupados com os fazeres da vida, preocupados, aleluia, com as contas e todas as coisas, e nós esquecemos de orar com Deus, falar com Deus. Aleluia. Quando eu falo orar, meus irmãos, eu estou falando de um momento mais amplo, ou seja, de um tempo maior. Porque eu sei que nós oramos quando acordamos, oramos quando vamos dormir, mas porém não estou falando dessas orações, eu estou falando de um tempo maior em oração com Deus. Estou falando de um tempo maior de joelhos falando com Deus. Aleluia. E Deus, Ele quer na minha vida, Ele quer na sua vida que nós, aleluia, tenha mais tempo com Ele na oração. Aleluia, louvado seja o Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que é somente pela oração que nós vamos ter aquela intimidade que outrora nós tínhamos, que outrora a igreja tinha, aleluia, e nós não podemos deixar a igreja, você, perder a essência da oração, a essência de falar com Deus, aleluia. E certa vez, já falei aqui e falo de novo, fiz um cálculo e o dia tem 24 horas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E nós sabemos que nós temos aí de 8 a 10 horas para trabalhar. Aleluia. E aí sobra mais 6 a 8 para dormir, descansar. E fica sobrando aí mais 6 horas, 7, 8, dependendo. Aleluia. Que fica sobrando. E muitas vezes, o que nós temos feito nesse tempo? Aleluia. Foi aonde eu cheguei a uma conclusão, meus irmãos, que nós, como servos do Senhor, nós temos que orar no mínimo 3 horas por dia. Aleluia. Por quê, meus irmãos? Nós temos praticamente 10 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. E se nós não tivermos um tempo maior com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele quer que eu e você, aleluia, tenha mais tempo com Ele, na oração, aleluia, e também na palavra. Porque a oração é o combustível do crente, para o crente se manter de pé. E a palavra também é o nosso alimento espiritual. Se o crente não está orando, se o crente não está meditando na palavra, ele está pouco a pouco se destruindo. Pouco a pouco ele está se decaindo. Porque se eu e você se afastar da oração, se eu e você se afastar da palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos se afastando de Deus. Porque os meios que aproximam o homem de Deus, a Deus, os meios que nós se relacionamos com Deus, é só através da oração e da palavra. A oração nós estamos falando com Deus, e a palavra Deus está falando com nós. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós terminamos esta mensagem, aleluia, a qual Deus trouxe ao nosso coração o dever de orar sempre, sem esmorecer. Não é fácil, aleluia, mas também não é difícil. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque o segredo é, meus irmãos, nós orar e orar. Se um dia só nós paramos de orar, aleluia, é por isso que nós devemos orar e orar. E quando nós não tiver vontade de orar, aí que nós devemos orar. Quando nós não tiver vontade de dobrar os joelhos, é nessa hora aí que você tem que orar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque naquele momento você não tem vontade de orar. E você, não vou orar. Aí você vai só. E quando vir a fraqueza da carne, a fadiga, o cansaço, é nesse momento aí que você tem que orar. É nesse momento em que você tem que dobrar os joelhos, ainda que não saia palavra nenhuma, ainda que você só ora em espírito ou só chora, porque naquele momento o Espírito Santo ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, e ele está dando força para nós vencer